E nós estamos aí no mês de março, né, gente? O mês da mulher, onde a gente comemora toda a força da mulher, né? As mulheres conquistam o mundo, não é, gente? E hoje nós vamos conversar com uma mulher empreendedora, né, renomada aqui no Maranhão, em São Luís. Uma mulher que vai representar todas as mulheres empreendedoras aqui, né, gente? Ela vai contar a história dela de força, né, de coragem. E nós vamos conversar com a Simone Menezes, que é a proprietária da Farmapele. Fala pessoal, hoje eu tô aqui num lugar maravilhoso com uma companhia especial, a Simone Menezes, né, que é proprietária da Farmapele. Né, Simone, tudo bem com você? Tudo bom, Carol? É um prazer receber você aqui. Ai, é um prazer também estar aqui com você, né, agora no mês da mulher, né, você que é uma mulher inspiradora aí pra muita gente e tem uma história, gente, maravilhosa, viu? Ela vai contar hoje pra gente, né? Claro, com todo prazer. É uma honra estar recebendo vocês aqui. Que bom. E me conta, como tudo começou, né? Como é que você foi para essa área farmacêutica? Como que você resolveu, né, ser empresária dessa área? Bom, Carol, isso é uma longa história. Eu comecei... Na verdade, eu sou contadora por formação. Nossa, que legal. E minha família toda é da área de concurso público, da área jurídica. E o sonho dos meus pais era que eu também fizesse um concurso público. Só que esse era o sonho dos meus pais e não era o meu sonho. E eu sempre falo para as pessoas, para as mulheres principalmente, eu tenho muito contato, que a gente sempre tem que estar em busca dos nossos sonhos, porque senão a gente nunca vai estar feliz. Porque a gente vai estar sempre realizando o sonho dos pais, do marido, seja de quem for, mas não o nosso. Sim, é verdade. E você, quando escolhe uma profissão, você tem que ver que você vai conviver praticamente sua vida toda, todas as horas do seu dia praticamente são trabalhando. E então, por isso que é muito importante você fazer aquilo que você goste, né? Se você puder escolher fazer algo que você goste, realmente você com certeza vai ser muito mais feliz no seu trabalho. E aí eu fiz contabilidade, não sabia nem o que eu queria, não sabia nem o que era contabilidade direito, que a gente tem que decidir muito nova, né? É verdade, muito jovem mesmo também. Uma opinião da minha mãe, que dizia que eu era muito boa de cálculo, de matemática. E por que tu não faz contabilidade, Simone? Só que no fundo eles assim, imaginavam que eu ia fazer um concurso para auditora fiscal, que era o sonho deles. Sim. Mas logo no início isso tudo mudou, porque eu logo comecei a estagiar numa empresa no setor de contabilidade e eu fui para lá realmente só para aprender, não era nem pelo salário. E o que eu fazia? Paralelamente a isso, enquanto eu estava no estágio, coloquei um carrinho de cachorro-quente na porta da empresa para fazer uma renda extra. Porque lá realmente eu estava focada em aprender. E depois eu vim morar aqui em São Luís e também fiquei trabalhando um bom tempo numa empresa no setor de contabilidade. Ainda não tinha me formado. Aí depois me formei e logo, sempre fui muito, muito responsável e logo assumi o setor. Eu passei a ser a responsável pelo o setor contábil e fiscal da empresa. Sim. Só que ali teve um momento que eu vi que eu já sabia que eu queria algo para mim financeiramente que não era ser funcionário de uma empresa, porque eu queria algo que dependesse mais do meu esforço, mais do meu trabalho, do que eu precisasse fazer, né, para crescer. E eu via que ali eu já estava chegando no limite, no patamar salarial. Entendi. Só que a minha decisão realmente de ir para o empreendedorismo foi quando eu precisei fazer uma viagem, resolver uns problemas pessoais e fui conversar com o meu chefe e ele disse que eu não poderia viajar, porque eu não tinha férias vencidas. Tem a tal da flexibilidade, né? Também. E aquilo ali me subiu uma raiva tão grande, porque eu sabia que eu dava conta do trabalho, eu sabia o quanto eu era responsável, mas eu não poderia viajar porque eu não tinha férias vencidas ainda. E aí ali eu decidi, naquele momento, que eu ia colocar o meu próprio negócio. Ele não tem noção do favor que ele me fez falando aquilo pra mim. Só que aí quando eu não tinha, né, grandes capitais, e aí eu me formei, treinei uma pessoa para ficar no meu lugar. E quando eu pedi demissão, o único capital que eu tinha para colocar era uma banca de revistas, que eu coloquei ali na litorânea, aqui em São Luís já. E foi aquele auê na família, né? Todo mundo achou um absurdo, meus pais, família toda, porque eles tinham uma condição financeira boa e achavam um absurdo eu, como contadora formada, responsável por um setor de uma grande empresa, largar tudo para virar jornaleira.
Só que eu nunca me preocupei, assim, Carol, com críticas, sabe? Sim. Nunca me preocupei com status. E isso eu falo sempre para as pessoas, para nunca perderem a humildade. O orgulho atrapalha muito o nosso crescimento. É verdade. Então, eu sempre falei para as pessoas justamente isso, que para crescer a gente tem que ser humilde. E quando a gente chega num patamar mais elevado, a gente não pode nunca esquecer isso. E aí eu coloquei a banca de revistas, era chamada de jornaleira, criticada por todos, que eu larguei contabilidade para montar uma banca. Sim. Mas eu não estava nem aí porque os outros estavam falando. Eu estava realmente preocupada em fazer ter liberdade, começar né? em ter minha liberdade. Claro que eu estava ganhando Sim. menos, eu não era CLT, não tinha férias, não tinha décimo, não tinha rescisão, não tinha nada disso. E claro que eu estava ganhando menos, mas eu tinha tempo, eu tinha liberdade, eu controlava, eu tive minha filha, eu levava ela lá para a litorânea para amamentar. Até Nossa. que... Legal. Só que aí eu sabia que era só o começo da minha vida como empreendedora, entendeu? Tava construindo o teu futuro, né? Eu Que via legal. muito além, eu não sabia ainda como, mas eu sentia isso dentro de mim, que ali era só o começo. E aí foram vários outros negócios até chegar na Farmapelle. Que legal. Nossa, é bem interessante isso que você falou, né? Que foi aquele ponto que fez você realmente se libertar, né? Daquilo que você realmente achava que não era pra você. Isso né? foi um dos marcos, né? Sim. Foi o principal para eu ir para a área do empreendedorismo. Aí eu montei vários negócios, microlinhos, Mega Mil, várias franquias. Só que sempre na área administrativa e financeira, porque como contadora, eu achava que eu era péssima em vendas. Eu nem imaginava que eu fosse vender um dia. Nossa, e Eu olha ficava- só onde é que você tá agora, né? Até que quando foi em 2015, eu precisei dar uma virada na minha vida. Eu realmente, por necessidade, precisei ir para a área comercial. E a Farmapelle era muito pequenininha, não pagava nem minhas contas de casa. Nossa, mas como que Nem o você, básico. como que você decidiu ir pra essa área de farmácia? Bom, não foi assim, tipo, da banca para a Farmapelle. Passei por vários outros negócios menores, até indo, assim, conseguindo capital, conseguindo se estruturar, até mesmo para pedir um empréstimo, até para chegar na Farmapelle. Quando eu cheguei aqui em São Luís, na verdade, quando eu morava em Belém, eu sempre gostei de ir para farmácia de manipulação e eu me divertia ali naqueles potes vendo tudo que falava ali eu queria usar. Isso aqui emagrece, isso aqui tira vontade de comer doce, isso aqui é bom para celulite. Então eu já era muito consumidora mesmo de farmácia de manipulação. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não tinha assim um atendimento que os maranhenses mereciam, sabe? Não tinha. Tinha algumas farmácias antigas, inclusive farmácias bem tradicionais, mas eu sentia que eu queria algo melhor. Inovar, né? Para as pessoas. E eu lembro que eu tive minha filha, que quando eu mandava buscar, às vezes, uma pasta d'água, uma coisa simples, sabe, de manipular, e passavam 2 dias para chegar, eu ficava pensando, nossa, quando for algo mais sério, mais urgente, como é que eu vou fazer? E aí aquilo ali eu já tinha aquela vontade, né? Sim. Até que chegou um momento que fui me capitalizando e tudo, e aí eu fui olhar várias franquias de farmácia de manipulação. E quando eu conheci a Farmapelle, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei pela marca, pelo design, pelo layout da loja. Ela tem os produtos próprios de varejo. Não sei se você observou quando você chegou, que tem as prateleiras que não são os manipulados, que são Produtos a parte mesmo da marca, industrializado. né? Então todo aquele layout do marketing, da vitrine, aquilo ali me encantou. E aí eu fui, conversei com as proprietárias e a gente fechou o contrato e eu trouxe a franquia para cá. Que legal. Só que no início não era o meu negócio principal, né? Eu tinha microlinhas, tinha o grau técnico e não dava muito foco para a Farmapelle, não sou farmacêutica, então eu ficava muito nos outros negócios. A Farmapelle era só mais um e não era o principal. E como tudo que você não dá, como tudo na vida, aquilo que você não dá foco, não cresce. É verdade. Isso vale para negócio, vale para relacionamento, vale para família, para tudo. Então eu não dava foco para a Farmapelle e ela era bem, assim, bem humildezinha, assim, não tinha muita demanda, poucas pessoas prescreviam. Até que em 2015 ela se tornou o meu negócio principal, porque eu fiquei só com a Farmapelle, né? Eu separei a sociedade e fiquei com a Farmapelle. Não era um negócio que eu já estava me apaixonando, porque eu sempre gostei muito dessa área de saúde, sempre fui muito saudável. E eu já estava me apaixonando pelo negócio. Só que eu acabava ficando mais nos outros que eram mais rentáveis.
E os outros, assim, o grau técnico, sabe quando você tem que optar por um negócio que você ama, que você brilha os olhos, e o outro que você vai por obrigação, porque você é a dona, mesmo, né? mas você não ia feliz, ia meio que obrigada. E assim que era a diferença. Então eu optei pela Farmapele, só que não pagava nem minhas contas de casa. Nossa. E aí eu tive que ter uma das conversas mais difíceis da minha vida, que foi uma conversa com meus filhos, Sim. que já eram grandinhos. Vitória tinha 12 e Pedrinho 9. Já é uma idade que entende, né? E também não quer entender muita coisa, né? E eles nunca tinham passado por dificuldade financeira na vida. Nossa, e eu tive que falar para eles que eu precisava me reerguer financeiramente, que eu queria que por um ano eles não me pedissem nada, Nossa, Carol, gente. nenhuma roupa, nenhum sapato, nenhum bloquinho de papel, nada, porque realmente eu não tinha condição. Sim. Porque o que a Farmapele dava não pagava nem minhas contas básicas de casa, E eles ficaram condomínio, sem pedir. energia. Carol, eles ficaram assim tão surpresos e tão calados que eu achava que eles não estavam entendendo. E eu achava realmente que eles iam ficar me pedindo uma coisa ou outra. Mas eles foram muito conscientes para a idade. Que bom. Foi assim, eu realmente nem imaginava que isso ia acontecer dessa forma. E eles não me pediam nada. E eles entenderam, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu precisei trabalhar muito mesmo e precisei ir para um lado que eu achava que eu não era boa, que era a área de vendas. Eu tive que mudar radicalmente e ir para a área comercial. Nossa, gente. Saí dos bastidores, fui para frente mesmo, fui para a parte de visitação médica, ficava também no balcão para dar exemplo para minhas vendedoras e até mesmo acompanhar se o que eu estava fazendo estava dando resultado. Sim. Eu lembro que isso vale não só para a parte de farmácia de manipulação, mas para qualquer setor de vendas. Eu não suportava fazer visitação médica. Eu achava que... Eu inventava mil desculpas que eu não precisava fazer isso, porque eu tinha funcionária para propagar isso, né? a farmácia. E que eu não sou farmacêutica, então eu arrumava mil desculpas para eu não fazer. Sim. Mas era no fundo porque eu não gostava, eu achava que eu estava pedindo favor. Só que ali eu precisei, por necessidade, ir para a área comercial. E como eu estava até te falando ainda agora, antes da entrevista, que vergonha, não paga boleto. É verdade. E eu tem que realmente ser cara de pau mesmo, tem fui. que ir. E claro que eu me preparava, né, para a parte, quando eu ia fazer uma visita, eu me preparava muito. Eu sempre estudei, eu planejava o retorno. E paralelamente a isso, eu ficava na frente da farmácia, ali no balcão, onde ficam as vendedoras, acompanhando se o médico que eu tinha visitado, o profissional, né, da área da saúde, médico, nutricionista, se o que eu tinha visitado estava dando retorno. E além de eu fazer esse acompanhamento, eu também, quando chegava um cliente, eu lembro que elas falavam assim: Dona Simone, nem adianta a senhora atender esse cliente. Ele pergunta e nunca compra nada. Aí eu que amo um desafio, aí eu ia lá, atendia o cliente, escutava. E ele comprava e virava cliente fiel. Nossa, e quando ele chegava na legal. farmácia, ele da outra vez, em outro momento, ele chegava perguntando por mim, mandando me chamar, porque ele queria ser atendido por mim. Que legal. E outra diferencial, dica né, que eu gente? aprendi de forma amadora, sem nunca até então ter feito curso de vendas, é que a escuta no momento da venda é muito importante. É mesmo? Porque tem muita gente que se preocupa logo em vender, em resolver e já passar para outra venda, outro cliente, outra receita que está chegando. Mas, gente, a escuta é fundamental, tanto na parte da visitação como na parte de atendimento do cliente na loja mesmo, na loja física. Porque quando você escuta, você sabe quais são as dores daquele cliente, você sabe o que ele realmente está querendo, o que ele está desejando, e você vai direcionar o seu atendimento, você vai indicar os produtos que ele está querendo, que ele está precisando. Enquanto tem vendedor que começa a falar, a oferecer a loja inteira, seja de roupa, de medicamento, e não é aquilo que o cliente está querendo. Então, o primeiro passo para um bom vendedor é ter uma boa escuta. Olha, isso que tu tá falando, eu vou contar uma historinha bem rapidinha aqui minha também, que você tá falando. Primeiro que eu também aprendi isso na prática, né, da escuta. Eu acho que isso é muito importante que você tá falando aqui, principalmente para as mulheres empreendedoras estarem ouvindo aqui a gente, né. E um dia desses eu fui numa loja e eu tava querendo uma roupa específica, né, nessa loja. E aí tinham 3 vendedoras nessa loja. Aí eu queria uma calça brilhosa, que era pro carnaval, que tinha aqueles, tipo uns strazinhos assim. Sim, que tá eu na tava moda. louca por uma calça assim, e eu perguntei pra elas não tem uma calça assim, e ficaram me oferecendo um monte de calça diferente, coisa que não queria. Aí eu tinha encontrado a parte de cima, e eu falei, não, mas pra eu usar isso aqui tinha que ter uma calça brilhosa. Aí a dona da loja chegou
Aí gente, eu vou ficar com isso aqui, mas eu não vou poder levar porque eu queria era uma calça que fosse assim. Daí ela, não, peraí, ela pegou exatamente a calça que eu precisava. E a vendedora nunca tinha te oferecido? Não tinha me oferecido, porque elas estavam querendo que eu acho que elas não estavam nem ouvindo exatamente o que eu queria, porque elas estavam querendo que eu comprasse várias coisas que não tinha nada a ver. Que não tinha nada a ver com o que eu queria. E eu já tinha explicado, acho que elas não tinham ouvido, elas estavam, não sei, às vezes na correria, né? E aí a moça que chegou, ela, eu sou proprietária da loja, não sei o que. Aí eu falei, tá, eu não vou ficar com essa aqui porque eu queria era uma calça pra poder usar com isso aqui, uma calça assim. Ela, não, peraí. Aí ela foi lá e foi direto na que eu queria. Gente, é exatamente essa que eu queria. Eu passei mais de 1 hora na loja, provando um monte de coisa. Então, realmente, isso que tu tá falando é muito verdade, assim, importa muito a escuta, sabe? Muito. Você vai e direciona o produto pra aquela pessoa. E às vezes a pessoa com pressa não quer perder tempo, mas aí perde a venda também. Perde o cliente que vai fidelizar depois. Gente, essa história é muito bacana. Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Os novos projetos também, que eu sei que você tem um grupo muito bacana, né, chamado Protagonize, né, gente? Agora, no mês da mulher, a gente tá, né, aqui enaltecendo uma mulher empreendedora que, além de ser, né, uma mulher empreendedora com uma história inspiradora, ela também tem projetos pra ajudar outras mulheres, né? Então, conta pra gente. E como eu falei, né, eu pedi um ano para meus filhos para me reorganizar financeiramente. E, na verdade, nem eu sabia como eu ia fazer, Carol. Mas eu trabalhei tanto. Tiveram momentos muito difíceis, eu precisei me ausentar muito. E isso foi muito dolorido para mim como mãe. Ter que ficar longe dos meus filhos, mas aquilo ali eu estava fazendo por necessidade. E eu levava protesto, eu precisava me reerguer financeiramente para o bem deles, sabe? Aquilo ali eu não tinha escolha naquele momento. E depois, na verdade, com menos de 1 ano, eu dobrei o faturamento. Nossa, eu já estava tendo uma condição financeira melhor, já estava podendo comprar as coisas para eles, já estava podendo viajar aqui por perto. E hoje em dia eu vejo o quanto eles têm orgulho da mãe que eles têm. Que legal, que bom. Eu estava até fazendo uma pesquisa, porque o meu marketing pediu, sobre posicionamento, e eu mandei umas perguntas para várias pessoas, tanto da parte profissional, como amigos, família, e é impressionante ver a resposta que eles deram. Que legal. As respostas que me representavam era determinada, focada, responsável, e os comentários. Eu sei que minha mãe consegue resolver todos os problemas de uma forma muito simples, e assim, eu até me emociono quando eu falo deles. Oh, meu Deus. Eu imagino, porque a gente, quando é nosso filho, né, a gente fica emocionado. E aí eu vejo que tudo que eu fiz valeu a pena, entende? Sim. Porque foi difícil, mas valeu muito a pena, porque eles têm muito orgulho da mãe que eles têm. Ai, que bom, tenho certeza disso. E não só ele, mas muita gente também. Pois é. E aí o que eu falo para as mulheres, que muitas vezes não acreditam em si, é que a gente tem uma força que muitas vezes a gente só coloca isso para fora quando a gente passa por uma necessidade. E eu criei uma comunidade justamente para a gente poder se ajudar, para a gente poder se fortalecer. E uma mostrar para a outra o quanto isso é possível. Aprender com o erro das outras, aprender com a estratégia das outras. E que juntas a gente pode ir muito mais forte. Então hoje, com a experiência que eu tenho, assim, dá vontade às vezes de entrar, sabe, na cabeça das mulheres e falar para elas, você é capaz, você tem uma força que nem você sabe disso, mas você consegue. É só colocar foco, determinação, força de vontade e claro, eu tenho uma fé muito grande que a primeira coisa que eu faço no meu dia é a oração. Verdade. Se eu fazer uma oração, parece assim que o meu dia já começa a ser desorganizado, sabe? E eu falo muito isso, por isso que eu criei a comunidade Protagonize, pra gente poder se unir mais e poder mostrar para as mulheres que elas têm essa capacidade e essa força interior. Olha, gente, que história inspiradora, né? E mais um motivo aí também para vocês conhecerem o Protagonize, que é um projeto lindo da Simone. Né? E fiquei até emocionada quando você falou agora, né? E agora, assim, eu queria até ficar conversando contigo mais tempo, porque o nosso tempo é curtinho aqui. E manda uma mensagem, então, né, pro pessoal que tá assistindo a gente aqui no Sessão Carole, uma mensagem de despedida e também deixa teu Instagram aqui pro pessoal te seguir, né? Quem quiser acompanhar também o grupo. Claro. Bom, hoje, graças a Deus, a Farmapele cresceu bastante depois desse marco que eu contei. E os planos para esse ano é que a gente está construindo um novo laboratório. A gente vai triplicar
o nosso potencial de atender mesmo paciente cada vez melhor, cada vez mais rápido, porque a demanda cresceu bastante. Claro que isso é graças a Deus e a muito trabalho. Sim. Então, o nosso projeto para esse ano é triplicar o nosso poder de atender mesmo os clientes através de um novo laboratório que eu estou construindo. Nossa. Já sabe onde que vai ser? Vai ser na loja da Renascença mesmo, na parte, Ai, a gente legal. vai crescer lá para trás. Nossa, Onde já bacana. existe e depois vai unificar todos os dois. Porque não pode parar, né? Não dá para verdade. reformar, tem que construir um novo. Aham. E fora isso, crescer cada vez mais nessa parte de interação com as mulheres, de inspirar mesmo, né, através da comunidade. Estou também querendo lançar um curso, que eu já estão nos planos, mas é mais na área de farmácia mesmo, Sim. na parte de, não só de manipulação, mas farmácia de modo geral. E em breve vou estar colocando no Instagram. E para quem quiser me acompanhar, meu Instagram é Simone Menezes Sá. E também tem o da Farmapele, que é Farmapele São Luís, Farmapele.São Luís e Farmapet.São Luís. Que legal. Então sigam lá, Simone, viu? Obrigada, Simone. E quem quiser também entrar na comunidade, o link está na minha bio, na bio Simone Menezes Sá. É isso aí. Vamos entrar na comunidade aí pra se fortalecer, né? Verdade. Obrigada, viu? Inclusive a gente se conheceu através da comunidade. Aham, é verdade. A gente se conheceu lá. Agora a gente vai continuar aqui com o cafezinho, gente. Obrigada. Tchau.